Para a nossa reflexão de hoje, tomaremos por base o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, os versículos 14 e 15. Texto que nos diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse relato de Marcos diz respeito ao início do ministério terreno de Jesus Cristo. Jesus então está começando a sua pregação e aqui fica como marca dessa pregação de Jesus o chamamento dele à humanidade no que diz respeito ao arrependimento. E é sobre esse ponto que eu gostaria de focar esse texto. É o chamamento que Jesus nos faz para o arrependimento, né? Logo em seguida, ele fala também, ou faz um chamamento à fé, um desafio à fé. Mas eu gostaria de ficar com a parte do arrependimento, né? Então, o discurso de Jesus, né, o seu ministério começa baseado e pautado nesse desafio do arrependimento, nesse chamamento ao arrependimento. E arrependimento aqui, ele tem relação com duas coisas básicas. O arrependimento diz respeito, inicialmente, à humildade. Só quem tem um coração humilde é que pode chegar ao arrependimento. Porque precisa ter humildade suficiente para reconhecer que está errado, para reconhecer que precisa de ajuda. Então, sem essa atitude, não se consegue se chegar ao arrependimento. Alguém arrependido é alguém que tem a consciência de que fez algo errado, de que está tomando atitudes erradas, então precisa ter a humildade de reconhecer o seu próprio erro. Não existe arrependimento se não existir consciência de erro. Alguém não pode dizer, eu me arrependi de algo, mas estou plenamente convicto de que não estou errado, que eu estou certo. Não existe essa situação. Para se chegar ao arrependimento genuíno a que Jesus aqui se refere, nós precisamos ter esse coração humilde para podermos reconhecer que estamos errados, de que nós precisamos de ajuda para consertar a nossa vida. Então a humildade, ela está por trás dessa atitude de arrependimento. Então a humildade está por trás, não é, desse chamamento de Jesus ao arrependimento. Então se nós queremos mesmo seguir a Jesus, se nós estamos dispostos ou afirmamos que somos discípulos de Jesus, então isso significa, não é, nós estaremos afirmando que temos um coração humilde o suficiente para reconhecer os nossos erros, para reconhecer que nós estamos errados, para reconhecer que nós precisamos de ajuda. Ninguém que parta para o caminho do arrependimento ou aceite esse chamamento de Jesus ao arrependimento poderá ter um coração orgulhoso na ideia de que não depende de ninguém, que pode resolver a sua própria situação. O arrependimento a que Jesus nos chama exige de nós a humildade para reconhecermos que nós não temos condições de resolver esse nosso problema crucial, de resolver esse erro no qual nós vivemos. Então, o que Jesus nos convida, o que Jesus nos chama é ao arrependimento. Arrependei-vos. Então, precisamos ser humildes para reconhecer que nós estamos vivendo no erro e que nós precisamos de ajuda, de auxílio para podermos superar essa situação. Mas também esse arrependimento a que Jesus faz referência, além da questão da humildade, tem uma outra coisa relacionada a ele. É a disposição para a mudança.
nós não conseguiremos alcançar o arrependimento a que Jesus nos convida e a que Jesus nos desafia se nós não estivermos dispostos a mudar. Primeiro, reconhecendo que nós estamos no erro. E segundo, reconhecendo ou a necessidade de que nós precisamos mudar, de que nós precisamos alterar a nossa vida. O próprio sentido da palavra arrependimento dá a entender isso. O arrependimento, no seu sentido original, dá uma ideia de meia volta. Como se você estivesse seguindo em uma direção e quando cai em si na questão do arrependimento, você dá meia volta e retorna. É mudança. Então, o arrependimento que Jesus nos convida, o arrependimento a que Jesus nos desafia, tem que encontrar em nós uma disposição para nós mudarmos. Para reconhecermos que os caminhos que nós temos trilhado não são os caminhos corretos da perspectiva de Deus. De que nós estamos no erro, de que nós temos a plena consciência de que sozinhos nós não faremos isso, mas que nós precisaremos, com a ajuda de Deus, mudar a nossa vida, mudar o rumo que nós temos dado ao nosso viver. Então Jesus, ele inicia o seu ministério chamando o ser humano a isso, arrependei-vos, mostrando que nós estamos numa situação crítica, de que nós estamos no caminho do erro, nos distanciando de Deus. E só com o reconhecimento disso é que nós alcançaremos esse arrependimento. E de que, reconhecendo isso, nós estejamos dispostos a mudar a nossa vida, a permitir que Deus mude a nossa existência, de que Deus mude os nossos caminhos. E nós assim darmos meia volta. Se estávamos nos distanciando de Deus, agora nós precisamos dar uma meia volta e retornarmos aos caminhos e à presença do Senhor. Somos discípulos de Jesus Cristo? Então estejamos com o nosso coração disposto ao arrependimento, com o coração humilde para reconhecer os nossos erros, com o coração humilde para reconhecer que nós não temos força suficiente para sozinhos darmos jeito nisso, e com o coração disposto à mudança, a permitir que Deus mude aquilo que é necessário na nossa vida. Que Deus nos ajude a alcançarmos e vivermos a nossa vida cristã pautada nesse convite e nesse desafio que Jesus Cristo nos dá. Arrependei-vos. Que Ele nos abençoe.